Olá pessoal, vamos fazer a correção aqui juntos da prova de ontem. Eu não corrigi ainda individualmente cada aluno, mas vamos dar uma olhada em cada questão aqui, tirar algumas dúvidas. Então, primeira questão, deixa eu clicar aqui para eu poder marcar aqui. O que significa o termo LED? Então essa é a pergunta básica, né? A gente viu tudo sobre LEDs, fizemos as ligações, cálculos com resistor, e aí eu queria saber o que era o LED. E aí, se a gente lembrar que o LED era um diodo e esse diodo emite luz, ficava bem fácil. É óbvio que algumas outras respostas aqui podem parecer corretas, né? Mas não é correto, né? Uma luz difusa? Não necessariamente uma luz difusa. Luz difusa de energia fica meio sem sentido, né? Então, é óbvio aqui que o termo correto é luz, é o diodo emissor de luz. Que é qual é a principal característica de um servomotor? Então vamos ver as opções. Rotação contínua em alta velocidade? Não. Nós vimos que uma das desvantagens do servomotor, ele não é como um motor brushless da vida, que ele tem alta rotação, ele tem alto torque, né? Ele tem precisões na rotação de ângulos, mas alta velocidade não é. Baixo consumo de energia em baixas velocidades. Bom, normalmente todo motor que tem baixa velocidade vai ter baixo consumo de energia. O servomotor, ele, de modo geral, ele tem um baixo consumo sim, mas isso não é a principal característica de um servomotor. Movimento linear de alta precisão. Então, ela tem alta precisão, mas no movimento linear não é exatamente isso. O que nós temos é o controle preciso de posição angular. Inclusive, nas aulas, se vocês lembrarem, vocês davam o comando pro microbit de falar servo vai para 20 graus, servo vai para 80 graus. Você colocava o ângulo exato que você queria e ele fazia essa rotação. Motor normalmente não tem. Motor você vai mandar uma energia, ele vai girar. Você não tem esse controle preciso de quantos graus você quer que gire. Você poderia tentar ficar fazendo ali numa forma meio empírica, né, de testes, o quanto que você vai mandar de energia, por quanto tempo, e tentar calcular ali o quanto que vai dar de rotação, mas não é o foco do motor e é o foco sim do servomotor. Então, precisão nessa posição angular, né, o ângulo dele é uma característica principal do servomotor. Outra característica principal do servomotor, mas não tinha aqui, é alto torque. O que acontece com a vida útil de um LED se ele for ligado diretamente a uma fonte de tensão maior do que sua tensão nominal? Aí muitas pessoas tiveram problemas com o português. Não é nem o meu objetivo avaliar português, não é meu objetivo avaliar matemática. Eu quero avaliar sobre programação embarcada, né? Mas acontece, porém que na aula a gente viu que quando a gente fez até o exercício, teve um TF que tinha relação com isso, né? Que conforme nós aumentávamos a tensão do LED, ele ia diminuindo a vida útil pela metade. Então, aqui ele pergunta, o que acontece com a vida útil se ele for ligado diretamente a uma fonte de tensão maior do que a sua tensão nominal? Aumenta consideravelmente? Não, ao contrário, ele diminui consideravelmente. Permanece a mesma? Não. Diminui drasticamente, né? Então, diminui drasticamente, diminui ligeiramente. Ligeiramente é ligeiro, é pouco, né? Drástico é algo, né, que vai causar realmente uma mudança grande. E é isso, né? Quando nós aumentamos a tensão em 0,1 volt, ele diminui pela metade a vida útil. Então, se ele demora 20 anos, com 0,1 volt a mais, 10 anos. Com 0,2, 5 anos. E assim, né, é muito rápido você diminuir a vida útil de um LED. Então, a resposta correta aqui seria a letra C. O que é um potenciômetro? Assinale a melhor alternativa. Então, pode ter várias alternativas que estão até que um pouco corretas, né, dependendo do ponto de vista, mas existe uma que está bem perfeita, né, que tem uma explicação completa.
Então vamos ler aqui as alternativas. Um componente que utiliza para aumentar o volume. Bom, eu vou até usar uma canetinha aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos, né? Porque isso é uma aplicação do potenciômetro e não necessariamente é uma definição dele, né? É um componente que converte energia elétrica em luz. Não, essa com certeza não é. Não tem, nem chega perto, não é uma aplicação, não tem nada a ver. É um resistor variável que permite ajustar a resistência. Esse aqui está correto, né? Bem correto. É um componente que controla a velocidade de um motor. Ok, dá para controlar a velocidade de um motor com um potenciômetro, mas não, isso é uma aplicação e não o que é, né? Então eu vou colocar aqui como meio certo. Então nós temos aqui meio certo e uma que está definindo o que ele é, né? Então logo a resposta correta seria a letra C. Deixa eu marcar aqui assim. Qual a principal vantagem do LED em relação a outras fontes de iluminação? Então, não falei quais as outras fontes, mas em todas as outras que a gente pode ver, halógena, fluorescente, enfim, né, incandescente. Então vamos ver. Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa correspondente à sequência correta de V, verdadeiro ou F. Então vamos ver. Os LEDs são mais eficientes, convertendo a maior parte de energia elétrica em luz, ao contrário das lâmpadas incandescentes que transformam em calor. Bom, lâmpada incandescente é aquela primeira que eu tinha mostrado, eu falei que até com uma fibra de bambu a gente consegue fazer uma lâmpada incandescente. É uma das primeiras, né, que foram criadas, que esquenta, você não consegue. Hoje o pessoal usa, até alguns alunos deram exemplos de uso em chocadeira para esquentar o ambiente ali, para tirar a umidade de papéis. Enfim, enquanto a gente está comparando com o extremo que é o LED. Então eu vou colocar aqui o verdadeiro. Próximo aqui, a vida útil de um LED é consideravelmente menor do que uma lâmpada fluorescente, demandando trocas frequentes. Bom, lâmpada fluorescente já é melhorzinha do que uma incandescente, mas falar que o LED é consideravelmente menor, não, o LED é que tem uma das maiores vidas úteis, né? Então essa alternativa tá errada. A gente sabe que o LED tem uma vida útil muito grande. Os LEDs são fabricados com materiais tóxicos como mercúrio, o que os torna prejudiciais ao meio ambiente. Não. Essa aqui é aquela única alternativa que eu coloco para garantir que não tem muito sentido, né? Então vou colocar um F aqui. Apertei o botão errado. O custo inicial de uma lâmpada de LED é geralmente mais alto comparado a outras tecnologias de iluminação. Sim, essa aqui poderia deixar um pouco na dúvida, né? Apesar que a gente falou em aula, mas mesmo que você tivesse essa em dúvida, como são alternativas, se você olhasse a combinação, só uma dava a combinação aqui possível, né? Então, uma das vantagens desse tipo de alternativa é que às vezes você não sabe um elemento, mas olhando os outros, você consegue identificar qual que é. Então, a resposta correta seria a D, já que o custo do LED também é mais alto. É óbvio que hoje uma lâmpada de LED, igual eu falei em aula, ele tem um custo baixo porque a produção é muito grande. Mas existem poucas empresas que realmente confeccionam LED. O LED, normalmente, essas empresas que têm lâmpada, elas só montam lâmpadas. O LED é fabricado por poucas empresas. Próxima questão. Ao conectar o LED em série, com a tensão total do circuito se relaciona com a tensão de cada LED. Bom, essa aqui, inclusive, mesmo que você não soubesse, tem uma outra questão lá embaixo de cálculo que tem a ver, né? Então daqui a pouco a gente já vai ver. E também essa aqui ajudaria a resolver uma outra questão lá embaixo. Então, a questão 6 aqui, vamos ver. A tensão total é igual à tensão do LED de menor valor. Não faz sentido, né? Então eu vou marcar aqui, que é essa aqui. Não tem sentido. A tensão total é igual à média das tensões do LED. Isso aqui está mais para uma ligação em paralelo do que em série, né? Que a gente está falando que é em série.
A tensão total é igual à tensão do LED de maior valor. Você quer ao contrário dessa? Também não faz sentido. A tensão total é a soma das tensões de cada LED. Essa é a verdadeira, né? Deixa eu colocar aqui. Lembrando que todas as alternativas que eu coloco, não tem nenhuma que fique tão claro, para quem não sabe o conteúdo, qual é a resposta, né? Então aqui todas poderiam, para uma pessoa que não leu o conteúdo, ficar um pouco em dúvida. Qual a função do resistor em um circuito com LED? Marque a melhor alternativa. Ele vai amplificar a corrente que passa pelo LED. O que é amplificar, né? Amplificar é quando você está aumentando algo, né? Você tem um valorzinho e depois de passar por esse amplificador, ele amplifica esse... O caso que eu tinha dado o exemplo do amplificador de rádio, né? Você tem um amplificador de carro, você tem uma entrada de áudio, né? Baixa, e aí imagina que você tem aqui um gráfico, aí você tem uma entrada de áudio baixa, quando você passa por um amplificador, essa entrada ela é aumentada, né? Então você tem um volume muito mais alto. Obviamente quando a gente amplifica tudo, né? Inclusive os ruídos, então aquele ruidinho vai virar um ruidão. Mas enfim, amplificar a corrente que passa pelo LED? Não, né? A gente sabe que o que a gente quer fazer com um resistor é justamente a gente colocar uma resistência nessa corrente. Então essa aqui não é a alternativa. Limitar a corrente que passa pelo LED protegendo. Ótimo, essa está correta. Vamos continuar lendo porque sempre é a melhor alternativa. Pode ser que esteja uma mais completa ainda. Aumentar a intensividade luminosa do LED. Falso. Então, quem fez os exercícios viu que conforme a gente mudava o LED para um resistor de maior potência, né, maior resistência, o LED ia diminuindo o brilho. Então, por isso que a gente fazia aquele cálculo perfeito para que a gente tivesse a resistência correta, onde o LED tivesse com o seu maior brilho sem prejudicar a sua vida útil. Mas aqui está falsa. O resistor vai aumentar a tensão, abaixando a corrente, fazendo com que o LED brilhe na sua máxima intensidade. É bem parecida com a C e claramente é falsa. Então aqui não tem nem a questão da melhor alternativa. Aqui só tem uma alternativa que é a correta, né? Então vou marcar aqui a opção. É a B. Qual a principal diferença entre um push button e um interruptor? E aí, né, a gente deu alguns exemplos, né, interruptor, e eu mostrei qual é a diferença de um interruptor normal, um interruptor de campainha, porque o interruptor, quando a gente aciona, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, mais ou menos, o símbolo internacional do interruptor é assim, ó. Porque quando a gente aciona ele aqui, ele fica ligado e vai continuar ligado até você desligar. Um exemplo, o interruptor de uma luz. Quando você liga a luz, ela vai ficar ligada até você dar o comando ao contrário. Enquanto que, por exemplo, uma campainha, ele tem um sisteminha de mola, né? Então, quando você aperta isso aqui para baixo, ele vai tocar esse polo com esse polo, né? Mas aí a mola vai voltar ao posicionamento normal, tirando esse contato, e aí para de tocar a campainha. Se a gente colocar um interruptor na campainha, imagina, você aperta a campainha, ela vai ficar tocando até acabar. Então, o push button só produz a corrente quando pressionado, enquanto o interruptor mantém o estado até ser acionado novamente. O push button é usado para controlar motores. Nossa senhora, essa aqui não chega nem perto, né? Enquanto o interruptor é usado para controlar LEDs. Falso. O push button funciona com corrente alternada, enquanto o interruptor funciona com corrente contínua. Nada a ver. Não há diferença significativa entre os dois. Bom, então aqui também, novamente, não temos nem a questão da melhor alternativa. A gente só tem uma alternativa que é a correta, né? Então, se eu vier aqui, é essa questão. É a A. E aí vamos para a próxima questão. Lembrando que as 4 primeiras questões são o que eu considero mais fácil, tem um peso menor, né? O que é um datasheet? Um manual de instruções para a montagem de um circuito, legal, mas
ele não é um manual de instruções. Ele tem informações de algum componente desse circuito, né? Então ele não é um manualzinho de como montar um circuito. O circuito a gente imagina que é um conglomerado ali de dispositivo, de sensores, de alguma coisa que está montando, né? Não tem nada a ver com isso. É um documento que resume características técnicas de um componente perfeito, né? Ele tem todas as informações técnicas como temperatura, faixa de frequência, de atualização, de uso, enfim, depende do que é o componente, né? Dimensões. É um software para simular circuitos eletrônicos, nada a ver. Normalmente é um PDF, é um arquivo impresso ali da característica ali desse componente. É uma linguagem de programação para microcontroladores. Essa aqui, eu posso falar que essa dava meio clara a intenção de que não era. Então, aqui novamente só tem uma única alternativa que cabe na questão. É a 9. Ó, vamos para as últimas questões, as que têm cálculos e que normalmente são as mais difíceis. Porém, eu já dando uma olhada rápida, eu acho que foi o que o pessoal foi, no geral, assim, melhor, né? Eu acho que a gente fez tantos exercícios, né? Tivemos TFs com isso, muito exercício em aula, e são contas simples, né? Então, acho que isso ajudou bastante. No modo geral, onde que deveria ser a dificuldade foi onde que a maioria das pessoas tirou de letra. Onde que teve maior dificuldade, novamente não corrigi todas as questões, parece ser aqui um pouco mais no meio da prova, né? Então vamos lá, determine a diferença de potencial, que é a tensão, né, de um fio condutor de resistência de 20 ohms, onde passa uma corrente de 5 amperes. Então ele quer o quê? Ele quer a tensão. Se a gente olhar aqui na fórmula, né, então eu vou pegar aqui, ó, nós queremos isso aqui, ó, V igual a R vezes I. Então é essa fórmula que nós queremos. Vamos lá voltar para a questão. Então, vou fazer aqui a conta. Então nós temos a nossa tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Quanto que é a resistência? 20 ohms. Vezes... quanto que é a corrente? É 5. Essa aqui foi bem simples porque eu já coloquei a corrente em ampere, né? Normalmente em várias outras questões nós temos que converter miliampere para ampere. Então 2 vezes 5 é 10, com 1 zero é 100. Então é essa alternativa aqui. Deixa eu colocar, né? Próxima questão. Considerando um LED com tensão nominal de 2,2 volts e uma corrente nominal de 20 miliamperes, aqui a gente vai ter que converter, ligado a uma fonte de 5 volts, qual é o valor do resistor necessário? Bom, essa aqui é aquela continha que a gente já vem fazendo desde o começo, né? Da lei de Ohms. A diferença é que agora nós temos um fornecedor de energia aqui, uma bateria, né? uma fonte, menos a tensão de um LED, né? A tensão nominal. Então a gente calcula a tensão nominal, que seria a soma de todos os LEDs, aqui só tem um, né? Dividido pela corrente. Então é resistência vezes a tensão, igual a tensão sobre a corrente. Vamos voltar lá. Então 5 volts menos 2,2 sobre 20, convertendo para 1000, né? A gente quer para 1000. Então eu vou mover, ó, uma, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas, né? Então esse é o jeito de converter aqui qualquer número de cabeça, né? E aí fazendo a conta vai ser 5 menos 2,2, né? Dá 2,8. Só colocar aqui, ó, 5 menos 2,8. Desculpa, 2,2.
2 para 10 dá 8. Então você coloca 1 aqui, desce. 3 para 5 dá 2. Não é meu objetivo ensinar matemática, mas não custa nada, já estamos fazendo revisão. Dividido por 0, opa, foi um zerinho a mais, calma aí. Por 0,02. E aí, nós vamos fazer essa conta. Deixa eu apagar aqui um pouco, né, para liberar um espaço aqui. E aí, como que a gente faz essa conta de cabeça, pessoal? Lógico, vocês têm calculadora e tem a continha lá atrás, mas uma opção é sempre... Nós sabemos que quando tem o 2 aqui, nós vamos querer metade. Então, metade de 2,8 é 1,4. Porém, não é 2, é 0,02. Então, eu tenho quantas casas decimais aqui para até chegar no 2? Eu tenho uma casa aqui de 0. Então, o que eu vou fazer? Ou o 0 tá, ou o 2 está sendo mais correto, né? Ele está na segunda casa. Eu moveria essa vírgula para 2 casas para a direita, ou passo esse 0 para cá, né? Então, eu movendo essa vírgula para 2 casas para a direita dá 140. E aí a gente olha as alternativas aqui. Aqui está 140, é esta. Então, esse é o resistor necessário. É óbvio que em aula eu falei que se a gente não tem um resistor de 140, tem um de 150, coloca o de 150, coloca o resistor mais próximo, maior. Então algumas pessoas deram algum número errado e aí tentou marcar de maior valor parecido. A lógica estava correta, porém a lógica que marcou a resposta errada não vou considerar. Poderíamos também não entra aqui, mas 2 resistores de 70 em série, ótimo, também funciona, né? Então deixa eu marcar aqui. Vamos para a próxima questão. Essa aqui eu acho que era a questão mais difícil, pelo menos quando eu estava montando. Não sei quantas pessoas acertaram ou não, mas são 3 LEDs idênticos, cada um com uma tensão de 1,8 volts, corrente nominal de 20 mA, conectados em série a uma fonte de 12 volts. Então, primeira coisa que nós temos 3 LEDs em série. Quando a gente sabe que é em série, a gente soma a tensão. Então, 1,8 vezes 3, deixa eu só marcar aqui. Então, 1,8 vezes 3 é a mesma coisa que somar esses valores, né? Então, 8 mais 8 dá 16, com mais 8 dá 24. A gente passa o 4 aqui, 3 com mais os 2 dá 5,4. Esse é a tensão do LED, né? Então é como se eu tivesse um LED de 5,4 volts. E aí a gente usa sempre a mesma fórmula. Então eu vou pegar os 12 volts da fonte menos os 5,4 volts sobre o amperagem. Então é 0,02 amperes. Se eu fizer esse cálculo, vamos chamar uma calculadora aqui só para facilitar, que essa aí eu não vou conseguir fazer de cabeça. Daria para fazer a continha aqui, né, do lado, né, menos 5,4, beleza, 6,6, então deixa eu marcar aqui, 6,6, quero dividir por 2, eu sei que é 3,3, mesma coisa, vou colocar um 0, vou passar essa vírgula para cá, então essa aqui some, né, deixa eu apagar aqui, opa, apaguei até demais. 330. Bom, aqui tem alguns valores parecidos, né? Mas a correta é essa aqui. Então, deixa eu marcar aqui a opção correta. É lógico que agora, vendo a correção, a maioria vai falar, pô, era fácil, né? Pô, errei por um detalhezinho. Acontece. O importante é saber que quem não acha que não foi bem, saber que estudou menos do que o necessário. Você precisa avaliar quantas horas eu gastei. Eu gastei 1 hora. Então, 1 hora não é suficiente. Então, você vai ter que gastar na próxima 2, 3, 4. Eu gastei 5 horas. Então, ainda não é suficiente. Tem que gastar um pouco mais. Minha sugestão é sempre estudando um pouquinho ao longo do bimestre. Não deixar para estudar na prova. Porque daí fica sempre mais difícil. Tá bom, pessoal?